Então, Julinho, como eu tinha comentado com você, isso aqui, a razão, né? ah, é, é um valor, né? É um valor, a razão. Esse razão é um valor, certo? Vamos olhar para o nome razão, que ele é um número que ele está entre duas grandezas, certo? Eu dei um exemplo aqui, ó. Qual a razão entre 10 e 5, tá? Então, se eu dividir, no nosso caso, eu chamei o A chamei de 10 e o B chamei de 5. Então, se eu fazer a divisão, o 10 dividido por 5, ele é igual a 2, tá? Então, aqui é um exemplo, tá bom? Por que eu estou falando de razão, tá? Eu vou vou gravar os próximos vídeos e a gente vai entender melhor porque é importante, tá, você entender razão, tá? Ó, veja no nosso caso lá, ó, 324 dividido por 8, tá? A gente achou um valor 3, tá? É muito importante isso. Você vai ver, vai cair isso em prova e você vai precisar ter uma compreensão muito boa do que é isso aqui, tá? Agora, eu vou falar agora sobre a progressão geométrica, tá? O que a gente tinha, eu não tava conseguindo gravar um vídeo porque o meu celular tava com muita deixa eu ver se eu pego uma posição boa aqui da câmera. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu... Tá, vamos lá. Progressão geométrica, a fórmula básica, tá, Julinho? Ó, a fórmula básica é essa aqui, tá bom? Então, ó, progressão geométrica é quando você vê qualquer progressão geométrica, a fórmula é essa aqui. Joga a fórmula no papel, tá? O que precisa conhecer é os valores que está aqui, tá? Então, por exemplo, se numa questão ele der esse valor de AN, beleza, você precisa ter esses outros dois, tá? Se ele der o valor de AN e o AM, provavelmente ele vai pedir o valor dessa razão, tá? Se ele der o valor da razão e ele der o valor do AM, tá? Que nós vamos falar sobre cada um no item desse aqui, e com certeza ele vai pedir o terceiro valor. Então, toda equação sempre é dado dois valores para você achar o terceiro, tá bom? Sempre. Então tá. Então eu vou falar aqui sobre cada item, tá? Ó, por exemplo, eu vou falar do AN, o que significa o AN. É muito importante identificar isso, tá? Quem é cada item desse para você, na hora de você achar, por exemplo, no nosso caso lá, ele deu um anunciado e pediu para achar o valor total, sendo que no primeiro ano, por exemplo, ele produziu 4 itens e no último quinto ano produziu 324, tá? Então vamos lá entender onde que aqueles números estão aqui. Então vamos lá, o AN, quem é o AN? Esse AN, ele é o valor da última parcela, tá bom? Por exemplo, esse aqui é o valor do AN, ó, esse 324, tá? Agora, quem é o AM? O AM, ele é o valor da primeira parcela. Onde que está o valor da primeira parcela? Ele está aqui, ó, 4 itens, tá? Quem é o R? É a razão. Então é muito importante conhecer a razão, tá bom? Por quê? Ó, progressão geométrica precisa da razão. Se você não souber a razão, dificilmente você não vai conseguir saber resolver esse cálculo, tá? Agora, quem é esse N menos 1? Esse N menos 1, ele é o valor da quantidade de parcelas, tá? Menos 1, tá? Esse N é a quantidade de parcelas, qual é? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, são 5 anos, na verdade. Por exemplo, se fosse meses, seria o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, por exemplo. Se fosse semana, seria segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? E aí esse número vem para cá. Vamos imaginar o seguinte, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, dá 5 dias. Daria a mesma coisa. Então esse N varia 5 também. E se fosse o sábado, esse N varia 6, né? Menos 1. Tá bom? Então beleza. E esse aqui é o exemplo dado, tá? Agora eu vou falar mais um pouco sobre o que eu escrevi aqui no papel para você ter uma compreensão melhor. Então vamos lá. Bom, a fórmula básica é essa. Agora a gente achou os valores, né?
De acordo com o anunciado lá, por exemplo, o professor deu o anunciado. Então você precisa localizar quem é cada item desse, tá? Então seria importante você colocar a fórmula e ao lado colocar o descritivo de que significa cada um desses. Por quê? No nosso caso, por exemplo, eu tenho a N, que vale 324, eu tenho a M, que é o valor da quantidade da primeira parcela, tá? Ah, eu não tenho R, tá? Ó, não tenho R. Quem é o R é a razão, então eu vou precisar achar a razão. Com certeza ele vai dar esses dois valores, tá? Então N menos 1 é igual a 4, né? Ó? Porque o N não é a quantidade de parcelas, tá? O menos 1 é da fórmula, tá? Então o N menos 1 é igual a 4, tá bom? Então, iniciando a fórmula aqui, vamos lá. Essa aqui é a fórmula. Então é o seguinte, nós não temos esse valor. Então para mim achar esse valor, como que eu faço para equacionar isso aqui? Eu tenho que isolar esse cara, tá? Então eu fiz até em negrito aqui, ó. Eu isolei ele sozinho, tá? Coloquei o igual. Agora aqui, ó, esse valor AM, ele está multiplicando, não tá? Então no nosso caso, você imagina que eu não vou mexer com esse cara aqui, esse cara fica parado. Como que esse aqui vai fazer o quê? Ele passa para cá dividindo, tá? Ó. Então eu fiz o seguinte, ó. Eu só arrumei aqui embaixo e coloquei, ó, Rn menos 1, que é esse, é igual, certo? Esse M passou dividindo, ó. Esse M passou dividindo por... O AM passou dividindo pelo AN, tá vendo aqui, ó? Que o AM está dividindo pelo AM.